de julho, né? E estamos aqui encerrando a disciplina aqui ao C de leitura e interpretação de desenho. Muito bem. Eu vou fazer aqui um apanhado geral do que os capítulos vão tratar e depois, né, eu já faço a indicação do que vocês vão encontrar no questionário que eu estou cobrando, tá ok? Deixa eu abrir aqui. Beleza, consegui abrir. Então, vamos lá. Beleza. Bem, dentro de um dos pontos que a apostila aborda, nós temos a questão das unidades de medida. Como eu já tinha especificado antes, existem dois sistemas mundialmente conhecidos, que é o sistema internacional, a qual o Brasil faz parte, que surge durante o período da Revolução Francesa, em 1789, a partir desse ano, e o Brasil é signatário, e tem o sistema o quê? Inglês, que os países de língua inglesa, como Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros países, adotam também, né? Por exemplo, uma das grandes diferenças do sistema inglês para o sistema internacional, aqui, por exemplo, para nós, é que nós adotamos a temperatura na escala Celsius. Já no sistema inglês, é adotado a escala o quê? Fahrenheit, tá ok? Então, aqui conta um pouco da história a respeito de como surgiu o sistema de medição de comprimento, tá ok? Que antigamente era medido do Polo Norte até a linha do Equador, e devido à questão de maior precisão, hoje em dia o metro ele é definido através dos raios catódicos que são emitidos por material radioativo, tá? E através da velocidade da luz. Muito bem. O que que acontece? O sistema internacional ele foi adotado a partir da 11ª Conferência de Pesos e Medidas que surgiu, né, em 1900, que aconteceu em 1960 na França, tá ok? Então, pessoal, tudo que eu estou dizendo aqui é igual ao quê? É igual a uma padronização de pesos e medidas que nós temos nos dias de hoje, tá ok? Então, por exemplo, ficou definido como grandezas bases o metro, a massa em quilogramas, tempo em segundos, corrente elétrica em ampere, temperatura termodinâmica em Kelvin, quantidade de matéria mol e intensidade luminosa candela. Fiquem atentos com isso aqui. A temperatura termodinâmica, você sempre vai listar em quê? Em Kelvin, quantidade de matéria mol e intensidade luminosa candela. Por quê? Como que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Como vocês estão vendo aqui minha tela, o que que acontece? Em questão de temperatura, como vocês sabem, temperatura, o seu conceito é grau de agitação das moléculas. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. O que que acontece? Devido a uma série de novas unidades de medida que estavam surgindo, né? Kelvin, que foi um físico e matemático inglês, tá falhando, foi um físico e matemático inglês, ele definiu o seguinte, que a uma determinada temperatura, todo e qualquer movimento molecular ele vai se deter, ou seja, não vai acontecer. Mesmo na pequena temperatura, mesmo a baixas temperaturas, ainda assim, microscopicamente, existe movimento molecular. Mas o que ele determinou? Que na temperatura de 273,15 Kelvin,
todo e qualquer movimento molecular ele vai cessar. Pois muito bem. Então, o que aconteceu? Essa temperatura termodinâmica, ela se tornou a temperatura usual e nós aqui temos como passarela para a escala Celsius. Por exemplo, o esquema de conversão é o seguinte: temperatura em Kelvin é igual a 273. Tem locais que eles colocam esse vírgula 15, tá? Mas geralmente vem dessa forma: 373 mais Tc. O que que significa esse TK e esse Tc? Temperatura em Kelvin, essa constante, mais a temperatura em Celsius. Pois muito bem. Vamos supor que eu queira determinar a temperatura do corpo humano em Kelvin. Vamos supor que seja a temperatura condicional ou nominal, ou seja, quando nós estamos saudáveis, né? A temperatura usual do corpo humano, de 36 graus Celsius. Quanto que eu sei isso em Kelvin? Simplesmente fazendo a conversão. Temperatura em Kelvin vai ser igual a 273 mais 36 graus Celsius. Então, em Kelvin, essa temperatura corresponde a 9, 10, 609 Kelvin, tá ok? Então, isso aqui é o que nós queremos saber, tá ok? Isso aqui é a temperatura em Kelvin, que corresponde a 36 graus Celsius. Fica a questão seguinte: como isso aqui é temperatura termodinâmica, o que acontece? Ela é muito utilizada em gases, em trabalhos pneumáticos, motores, estudos de motores. Nós utilizamos não Celsius, mas a temperatura em Kelvin. Vamos supor um exemplo que um motor ele esteja a uma temperatura de 522 Kelvin. Eu quero saber quanto que isso corresponde em graus Celsius. Agora eu vou fazer diferente. Eu sei que temperatura em Kelvin é igual a 273 mais a temperatura em graus Celsius. Paulo, Então, seria 309, só te interrompendo, você colocou 609? tá certo, verdade. 309. Beleza, muito obrigado, Gilmar. Obrigado. Muito obrigado. Então, o que corresponde? Então, se eu tenho a temperatura de 522 em graus Kelvin, então, vem para cá, 522 igual a 273 mais Tc. Muito bem. Então, eu vou fazer assim, ó, 522 menos 273 igual a Tc. Então, essa temperatura em Celsius vai ser 522 menos 273. 522 menos 273. Isso vai dar 249 graus Celsius. Beleza. Então, temos essa medida aqui de conversão. Por que que isso aqui é importante? Quando você for lidar com a parte de instalações elétricas prediais, mas sobretudo industriais, você vai ter que lidar com uma parte em que você vai ter que fazer com que o projeto em questão que você for trabalhar, ele vai ter que ter um quê? Um suporte de uma temperatura para que possa resistir a qualquer
violação que possa aparecer, tá ok? Tá tudo bem aqui? Beleza, Paulo. Beleza. Beleza, então vamos continuar aqui. Então, uma outra faixa de grandeza que nós temos é o quê? Quantidade de matéria. E aqui eu vou explicar para vocês. Todos nós somos formados por átomos, tá? O nosso corpo, ele tem nitrogênio, ele tem oxigênio, ele tem carbono. Então, nós somos formados por um conjunto de moléculas. O que que acontece? Tá falhando direto. De novo. O que acontece? Quando a gente fala em mol, a gente está falando de uma grandeza química que corresponde ao quê? A uma quantidade de matéria concentrada, que são moléculas que têm presentes dentro daquela estrutura. Por exemplo, uma liga de cobre, ela não tem só cobre, ela tem outros materiais. Ela tem ferro, ela tem estânio, ela tem, vamos supor aqui, um outro material que é muito paládio, também pode ter. E assim também com o nosso corpo humano. Então, o que aconteceu? Veio o quê? Uma grandeza. Que a cada grama que possuir, que é material, nós vamos ter 6,02. Poxa, a gente está falhando direto aqui. 6,02. De novo. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Tem hora que esse trem está falhando demais. Beleza. Então, temos correspondente a 6,02. Oh, tá difícil. 6,02. Agora sim. Vezes 10 a 23 moléculas. Moléculas. Muito bem. Vamos supor que eu tenho um vidro ou um frasco cheio com gás oxigênio. O oxigênio, ele é representado dessa forma, em estado gasoso. Muito bem. O número molecular do oxigênio é 16. Como eu tenho duas moléculas, vai ser o quê? 2 vezes 16. Quando eu faço isso, vai ter que ter o quê? 32 gramas por mol. Beleza? Por quê? A cada grama que eu tenho corresponde a uma molécula que esse elemento vai ocupar no espaço onde eu estou analisando. Então, muito bem. Então, como que eu sei a quantidade de moléculas que vai ter dentro desse frasco? É só você utilizar a regra de 3. 1 grama corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Enquanto que 32 gramas que eu tenho vai me dar quanto? X, certo? Então, é só multiplicar 6,02 vezes 32. Isso vai me dar, aproximadamente, 192,3 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Então,
quando falarem assim para você, quantidade de matéria, não é quilograma, é o quê? Mol. Agora, se falar assim, quantidade de massa, aí você usa o quilograma padrão, beleza? Entendeu aqui, Gilmar? É assim, não, consegui pegar bem. Você não entendeu aqui? Entendi, perfeito. Beleza, então vamos mais adiante. Deixa eu voltar aqui novamente para o material. Muito bem. Voltando. Outras grandezas são derivadas. Nós temos a força, a velocidade, a aceleração, área e volume. Tá ok? Pois muito bem. E no sistema inglês, as diferenças. Dentre as principais diferenças que eu citei aqui, eu vou agora passar para este quadro. Olha só. Nós temos diversos tipos de medidas em relação ao quê? Comprimento. Nós temos a polegada, que também é chamada de inch, em algumas literaturas, que corresponde a 2,54 centímetros. Isso aqui a gente utiliza muito na questão de fresamento de peças. O pessoal da mecânica usa com maior frequência. Nós temos o pé, que também é considerado foot, né, também chamado de foot, que corresponde a 30,48 centímetros. A jarda, né, que corresponde a 91,44 centímetros, e nós temos a milha, que corresponde a 1,61 quilômetros. Então, beleza. Então, voltando aqui novamente. Tudo isso se passa justamente por uma questão de quê? De regra de 3. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar, vamos supor aqui, algo aqui bem cotidiano. Quando a gente anda de avião, geralmente, o copiloto, ou então o próprio piloto, ele já determina. Olha, o tempo de cruzeiro aqui é de aproximadamente 2 horas e 45 minutos o tempo de voo a este bordo. Nós estamos a uma altitude ou altura de aproximadamente 3.400 pés, foot, certo? E o nosso tempo de chegada de aproximadamente 2 horas e 46 minutos, vamos supor assim. Então, façamos o seguinte: qual é a altura que este avião vai ter que estar no nosso sistema internacional? Se eu sei que tem 3.400 pés, então eu vou fazer aqui a mudança. Então eu sei que um pé ou um foot está a 30,48 centímetros. Mas ele disse que o avião está a 3.400 pés. Quanto que eu vou ter isso em altitude? E eu quero achar isso em metros, tá? Então, beleza. Então, eu faço o quê? Faço a multiplicação aqui. Multiplicação cruzada. 3.400 vezes 30,48. E aqui, 1 vezes x dá x. Quando eu faço essa multiplicação, aqui o meu x dá aproximadamente 103.000. Aqui, 632. Só que não se esqueça, eu sempre falo isso, centímetros, sempre unidade com unidade. Beleza. Uai, professor, mas o senhor está querendo em metros, correto? Como que eu faço? Eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Mas ele me deu aqui o valor de 103.632 centímetros.
Então, isso aqui vai me dar um valor y. Então, façamos a multiplicação cruzada. 1 vezes esse valor vai dar esse valor. 103.632. 100 vezes y tem y. Então, meu y vai ser o quê? 103.632 dividido por 100. Quando eu faço esse valor dividido por 100, isso aqui vai me dar o quê? 1.036, solamente 1.036,32 metros de altitude, ok? E aí, pode vir uma outra questão. Ah, professor, mas aqui eu sei que ele está a 1.036 metros de altura. E se eu quiser passar isso aqui para quilômetros? Tem como? Sim. Eu sempre tenho que achar as questões de medidas, sempre achar o quê? As conversões. Então, 1 quilômetro, eu sei que tem o quê? 1.000 metros. Beleza. Mas eu tenho o quê? 1.036,3. Eu vou deixar dessa forma. 6,3 metros. E eu tenho quanto aqui? Eu vou colocar Z aqui para achar em quilômetros. Então, vai ser o quê? Este número, tá? Vezes esse. Então, aqui, 1 vezes esse número dá 1.036,3. E aqui, 1.000Z. Então, este número vai ser 1.036,3 dividido por 1.000. Quando eu faço isso aqui em quilômetros, vai ser aproximadamente 1,03 quilômetros de altitude. Beleza? Entendido aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Simplesmente regra de 3 para quando você for passar de uma unidade para outra. Beleza? Tranquilo aqui? Podemos ir mais adiante? Beleza, ok. Beleza. Eu pergunto isso aqui para que depois não reste nenhum tipo de dúvida. Para que você sempre possa dizer assim, não, tá beleza, então pode passar adiante. Beleza. Tudo isso aqui é regra de 3, tá ok? Questão de massa. Nós temos a onça, que corresponde a 28,35, a libra também, e o stone. Nós temos a pinta, que é medida de volume, correspondente a este valor aqui, e o galão. E fora que o galão, nós temos o galão americano também, que é uma outra medida, tá ok? Beleza. Aqui nós temos a questão do quadro de múltiplos e submúltiplos, onde a gente aprende que tera é 10 elevado à 12ª, giga, 10 elevado à 9ª, mega, 10 à 6ª, quilo, 10 à 3ª, hecto, 10 ao quadrado, deca, 10 à 1ª. Todo número elevado a zero é 1 e deci é 10 elevado a menos 1, que corresponde a 0,1. Tudo isso aqui nada mais é do que potenciação, tá ok? Trabalhar com notação científica. Aqui nós temos os outros submúltiplos também. Nós temos o cent, o milli, por isso que fala microfarad, vem a partir do quê? Quando você fez capacitor, que ele tem a capacidade o quê? Muito pequena. Nanofarad, menor ainda, 10 elevado a menos 9. E picofarad, menos ainda, 10 elevado a menos 12. Ok? Nós temos outros
símbolos também, né? Outras nomenclaturas, que é o tera, o giga, o metro. Tudo isso voltado da parte de quê? Submúltiplos de e múltiplos de comprimento, tá ok? Beleza? Tudo isso aqui já vem catalogado para todos nós, mostrando o seguinte, que nós precisamos conhecer pelo menos um pouco desses fatores aqui de unidades, para que fique mais fácil quando nós trabalharmos. Por exemplo, se você é um operador, ele fala o seguinte, olha, nós precisamos de pelo menos 2 decâmetros de metro, 2 decâmetros de metro para instalação aqui neste local. Então, você sabe que um decâmetro, ele é 10 elevado à primeira. Duas vezes esse valor, vai ser o quê? 20 metros de fio que você vai ter que utilizar. Ah, professor, mas nesse caso aqui, eu estou trabalhando com um chip que ele é nanoportátil. Você sabe muito bem que nano é 10 elevado a menos 9. Então, é um material muitíssimo pequeno, uma capacidade muito grande, né, que hoje nós temos computadores cada vez mais ágeis e com capacidades enormes. E falar assim, esse chip é nanométrico, mas tem a capacidade de 20 teras de quê? De memória. Então, tem uma memória muito grande, mas a sua estrutura é bem pequena. Então, é geralmente isso o que esse quadro vai nos mostrar. Medidas lineares e de área, né? Que nós vamos ter que lidar com a parte de estruturas geométricas, onde nós temos aqui a área, tá? De cada um, do retângulo, do quadrado, do círculo e do trapézio, como estamos mostrando aqui. Por exemplo, a área do retângulo é base vezes altura. Tudo isso já vindo do ensino médio. A área do quadrado é esse lado ao quadrado, que é a figura geométrica perfeita, né? Que ele tem todos os lados iguais. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área do círculo, πr ao quadrado. E a base do trapézio, que é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Nós temos também a questão do cálculo de volume. Se o seu volume aqui, a sua figura geométrica se parecer com um paralelepípedo, você pode já afirmar que é base vezes altura vezes comprimento, vezes largura, perdão, que essas são as três medidas sendo multiplicadas. Mas, se porventura isso aqui for um cubo, é o quê? A ao cubo, ou seja, a aresta multiplicada por ela o quê? 3 vezes. Elevado a ela 3 vezes. E se é um cilindro, é πr ao quadrado vezes h. Por que que isso aqui é importante? Vamos voltar lá aqui na estrutura. Beleza. Vamos supor o seguinte. Suponhamos que você precise calcular dentro de uma caixa d'água um certo volume, ok? A quantidade de água máxima que vai caber aqui. E suponhamos que essa caixa ela tem um formato que essa caixa d'água em formato de um cubo. Pois muito bem. O que acontece? Se aqui nós temos uma medida de 5 de aresta, 5 metros, e é cúbica, aqui também vai ser 5 metros. E aqui também a altura vai ser 5 metros. Claro, considerando que ela esteja completamente vazia. Mas, agora eu vou supor uma outra situação. Suponha comigo que essa caixa d'água, ela já tem um certo volume aqui de água. Ela está ocupando esse volume aqui de água. E aqui em cima, ela tem uma determinada altura H. Correto? Então, beleza. Como que eu calculo o quê? Essa altura que essa caixa d'água ela vai ficar disposta. Sabendo, vamos supor aqui que o volume ocupado aqui dessa caixa seja de 500 metros
cúbicos de água. Muito bem. Se essa caixa d'água ela tem 500 metros cúbicos e eu quero saber qual que é a altura que vai ficar aqui entre o ar e o líquido, como que eu faço? Volume, você sempre vai lembrar que volume é a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula do volume. Qualquer figura geométrica, volume é sempre área da base vezes a altura. Só que a minha área da base, eu tenho o quê? A de comprimento e A de largura. Então, vai ser A vezes A. Então, vai ser A ao quadrado. Porque a minha altura, se aqui fosse o quê? Se não tivesse líquido, que somos supor, seria A vezes A vezes A. Como o meu volume é o quê? A área da base, que é A vezes A ao quadrado. Então, eu vou determinar a minha altura aqui. Beleza. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 500 metros cúbicos, aqui vai ser o meu A quadrado vezes H. O meu A é 5, que é a minha aresta. Então, aqui vai ser 5 ao quadrado vezes H. Então, fica 500, 5 ao quadrado, 25. 25H. Então, meu H vai ser igual ao quê? 500 dividido por 25. Então, vamos determinar essa altura. Então, vai ser 500 dividido por 25. Dá 20 metros, tá? Então, aqui, essa altura dá 20 metros. Muito bem. Então, é isso que você vai ter que fazer no seu questionário também. Se porventura cair isso aqui, então você já sabe trabalhar com essa equação. Outro ponto que pode cair também, e é muito importante, é quando você tem uma figura do tipo quê? Cilíndrica. Vamos supor que você tem uma caixa d'água aqui, no formato quê? Cilíndrico. Muito bem. Então, o que que acontece? Então, o que acontece? Eu tenho uma área circular aqui em cima. Aqui é uma certa medida do raio. E aqui eu vou ter a altura dessa figura. Altura. E aí, pergunta-se para você, qual tem que ser o valor do raio se a minha caixa d'água tem uma altura de 2,25 metros, onde ocupa um volume de 413 metros cúbicos. Beleza. Então é o seguinte, se o volume dela já ocupa 413, nesse caso, eu posso achar o valor do meu raio. Só que tem um porém. Isso aqui fica aqui como dica. Você vai ter que utilizar o número irracional π. Dependendo do exercício, para ele facilitar suas contas, ele pode deixar o π como aproximadamente 3. Se ele não deixar, você vai utilizar 3,14. Mas depende do exercício, ok? Beleza. Eu vou utilizar, neste caso aqui, o π como 3, ok? Então, vamos ao cálculo. O volume, vou pegar aqui, o volume vai ser πr ao quadrado, que é a área da base, que é circular, a área do círculo é πr ao quadrado,
falhando de novo, pi r ao quadrado vezes a altura. Meu volume é 413. O meu π, eu deixei ele como 3. O meu raio ao quadrado e a minha altura de 2,25. Então fica 3 vezes 2,25 dá 6,75. Então fica 413 dividido por 6,15. E aqui eu tenho meu raio ao quadrado. Beleza. Então pego 413, vou dividir por 6,15. Isso vai me dar 67,15. Meu raio ao quadrado é igual a 67,15. E para mim achar o valor do raio, eu tenho que extrair a raiz quadrada. Operação inversa da potência elevada ao quadrado. Ok? Então, passar aqui para a científica e deixa eu pegar aqui. 67,15 raiz quadrada dá 8,19. Então, o raio dá aproximadamente 8,19 metros. Tudo isso aqui nada mais é do que coisa simples de cálculo de figuras geométricas, tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Podemos ir mais adiante? Ok. Beleza? Então, beleza. Voltando aqui para a apostila. Beleza. Então, eu tenho esse tipo de figuras. Outro ponto que o capítulo 7 trata é a questão das ferramentas e instrumentos de medida. Você vai se deparar com a régua graduada, que é um dos instrumentos de medida que nós mais utilizamos, principalmente engenheiros civis, que utilizam muito. Por quê? Essa régua ela é dividida em 2, 4, 8 e 16 partes iguais. A finalidade é trazer o máximo de precisão possível na hora de construir alguma coisa, mas isso era antigamente, certo? Por quê? Hoje nós temos softwares como o AutoCAD e tantos outros como SolidWorks que já tem esse tipo de medida já pronto e você só tem que passar para o quê? Para o programa para ele fazer o cálculo para você. Mas antigamente tinha-se essa regra graduada, nós tínhamos o metro amarelo, né, que o pessoal até fala o metro articulado, as trenas, tá, que hoje nós temos a trena digital, que é através do sinal digital que você determina a área desse local que você está medindo. E nós temos a trena ainda de aço e a trena de fibra de vidro, ok? O escalímetro, ele é um acessório, uma ferramenta, um acessório muito utilizado na construção de desenhos antigos, né? Antigamente, no que eu falo, quando fazia-se à mão, você pegava, sentava na cadeira, na mesa inclinada, e você media com o escalímetro a medida que você queria que o projeto tinha. Isso aqui era muito utilizado principalmente na indústria automobilística dos anos 70, né? Porque não tinha, eram pouquíssimas as empresas que tinham recursos, tecnológicos para fazer isso de forma bem mais rápida e bem mais avançada. Então se contratavam muitos projetistas para fazer os mesmos desenhos e tudo isso era feito à mão e levava muito tempo. Hoje nós temos o quê? Softwares que fazem isso para nós, nos dando maior mobilidade e agilidade. Beleza? E aqui, a questão das escalas, nós fazemos o quê? Um apanhado geral sobre o que é definição de escala. Nós temos a escala em modo reduzido, tá? Onde se lê 1 para cada 2, ou seja, se no desenho eu tenho 1 centímetro, no objeto real, ele tem o quê? 2 centímetros de comprimento. Nós temos a escala natural,
que é muito utilizado em mapas, tá? Que é de 1 para 1. E nós temos a escala de ampliação, muito utilizado hoje em dia em aplicativos. Por exemplo, você chama um Uber, vou fazer a conta aqui rapidinho. Você chama um Uber, por exemplo, em que você observa no aplicativo que ele está, vamos supor, a 12 centímetros de você. Mas suponhamos que a cada centímetro no aplicativo, isso corresponde a, vamos supor, 2 quilômetros. Beleza? Então, é só uma regra de 3. Se a cada 1 centímetro ele está a 2 quilômetros, se ele está a 12 centímetros de mim, quantos quilômetros ele vai ter? Regra de 3. X. Então, vai ser 1 vezes x, dá x. 12 vezes 2 dá 24. Então, ele estaria 24 quilômetros de distância, ok? Isso de forma o quê? Ampliada. Isso é apenas uma suposição para que você veja como que pode ser feito o quê? Essa troca, essa conversão de unidades. Então, beleza? Voltando. Então, é isso que esse capítulo ele já fala. Correlação de Paulo, unidades. Sim, Pedro, pois não. quando eu vejo o projeto lá, a escala 1,5, 1,5 lá, Isso. esse mesmo desenho que você mencionou aí, né? Sim. Sim, aí no caso, o que que acontece? Quando você olha um desenho, vou voltar aqui. Vamos supor aqui. Você pega um desenho de uma planta de um shopping, por exemplo, que você vai ter que fazer uma instalação elétrica. Vamos supor. E aí ele coloca assim, ó, 1,5 por 2 metros. Correto? Beleza. Só que aí você fala que tem o quê? Eu tenho, porque aqui no meu projeto aqui na planta, eu tenho 7,9. Quantos que eu vou corresponder em metros isso aqui? Quanto que eu vou gastar? Então você tem que ter o seguinte: se a cada 1,5 eu tenho 2 metros na escala real, então 7,9 que está aparecendo na minha planta, eu vou ter que gastar quantos metros de fio, por exemplo, para fazer essa instalação? Y, certo? Então fica 7,9 vezes 2, 7,9 vezes 2 dá 15,8 e vai ser dividido por 1,5. Então, você vai gastar aqui aproximadamente 10,5 metros de fio na escala real, ou seja, naquilo que você está lidando, para que o desenho possa ser cumprido da forma que está sendo o quê? Pedido. Beleza? Era isso que você queria saber? Então, beleza, ficou claro aí. Não, mas era isso que você queria saber? Perfeito, positivo. Beleza? Então, é isso que acontece. Sempre você vai estar lidando com regras de 3 ao longo da sua vida, tá ok? Tanto nessa área aqui, na área civil, como também nas diversas áreas, por exemplo, né? Então, basicamente, isso tudo se resume ao quê? A regras de 3. Então, eu vou voltar aqui agora para o material, para já encerrarmos. Muito bem. Aqui ele fala a questão das escalas, proporção e regra de 3, como vocês viram, ok? Onde se faz a regra de 3 para conversão de unidades. E ele já passa para o capítulo de número 9, leitura e interpretação de desenho.
que corresponde ao quê? As perspectivas, tá ok? Ou seja, os cortes que o desenho ele pode ter. Geralmente, os softwares, logicamente, eles têm essa capacidade de deixar em forma cônica, cavaleira ou então isomérica, ou seja, com todos os lados e dimensões em comprimentos iguais, tá ok? Por quê? Aqui você pode perceber que o que você pode estar instalando, como que vai ser a instalação, e isso aqui, os softwares como AutoCAD e SolidWorks, ele permite você ter o quê? Essa noção, tá ok? Sempre mostrando os cortes e as dimensões com que você vai trabalhar. Ângulos também, tudo isso ajustando no software, você consegue. Aí tem gente que já me perguntou assim, professor, o senhor aconselharia eu fazer um curso de AutoCAD? Eu digo que sim. Se você quer aprofundar nessa área, seria uma boa, porque eu já fiz isso e já foi há muito tempo. Mas assim, foi algo que me valeu bastante. Então, se você quiser fazer, é uma boa. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar se disponibiliza, o Senai disponibiliza só cursos direcionados, não, né? Não, 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 não. Você pode fazer da melhor forma possível, tá? Você pode falar assim, ah, não, eu preciso fazer um curso de AutoCAD. Eu acho que na parte aí de, como é que fala? Ah, como é que eu posso te dizer? Eu acho que nessa parte assim, se você pagar esse curso por fora, eu acho que tem sim. Eu fiz na época o meu em uma semana, o que levaria 50 e tinha 54 horas. O que levaria aqui, digamos aqui, uns 4 meses, eu fiz em uma semana, tá? Com 2 horas de treino todos os dias. E o laboratório do Senai que eu fiz foi no Vila Canaã. E tanto é que lá o professor, ele disponibilizava, se eu não me engano, era vinte pessoas e cada um tinha o seu computador. E aí ele passava os desenhos e a gente mexia no AutoCAD. A gente tinha os comandos e tal. E aí ele que determinava lá pra gente o que a gente tinha que desenhar e era muito bom, viu? Quem quiser, eu aconselho. Beleza? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza, então aqui é basicamente isso. Nesse aqui você vê mais de perto quando você faz esse tipo de curso, né? Que aí você já tem uma noção de como você vai colocar as cotas, como que você vai desenhar ela em cada corte. Então, tudo isso aí a gente vê mais no curso de AutoCAD mesmo, tá? Para construção civil. Por quê? Porque aqui, no caso, aqui a gente não tem, digamos assim, esse tempo disponível, né? Se eu for mexer no AutoCAD aqui, eu também tenho que relembrar muita coisa. E não somente isso, mas você ia ver apenas o suprassumo daquilo que é necessário fazer. Mas num curso aí de AutoCAD, como o Senai disponibiliza, é, isso aí é uma coisa muito satisfatória e conta muito, tá ok? E lá ele já determina para você as normas de cotas com que cada nível vai ter, tá? De corte, tá ok? Então, basicamente, é isso, tá? Que nós temos aqui. Aí tem gente que pergunta assim, mas professor, eu tenho que me preocupar muito com isso? Não, você tem que saber as regras básicas. O que você vai precisar mesmo é simplesmente aquilo que você vai ver comigo, nem que instalações elétricas prediais ou até mesmo instalações elétricas industriais, tá ok? Beleza? Beleza, Paulo. Tranquilo. Beleza. Então, isso aqui é muito mais voltado para a área de construção civil. Então, isso aqui é mais voltado para essa parte e também de construção de peças. É o pessoal mais da mecânica que cuida dessa parte. Beleza? Alguma dúvida então aí, Gilmar? Não, da minha parte tá ok, nenhuma dúvida. Beleza. Se você